Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu falei ontem para vocês, ontem foi a entrega de boletins do meu filho Gabriel, autista nível 2. Eu não pude ir, eu estava com umas tonturas, eu expliquei tudo isso no vídeo anterior. O pai dele buscou o boletim. Eu vou dar uma lida rápida no boletim para vocês, tá? É por matérias, tá bom? E ele não recebe notas. Foi questionado por que ele não recebe notas. É porque ele tem laudo. Ele tem laudo, não tem notas. Entendeu? Não entendi. Artes. Gabriel apresenta dificuldade significativa em seu processo de aprendizagem, não conseguindo desenvolver atividades adaptadas sem auxílio. Mantém-se tranquilo durante as aulas, com um comportamento adequado, permanecendo sentado e sem causar interrupções. No entanto, ainda não consegue desenvolver leitura de forma satisfatória, reconhecendo algumas letras e formando poucas sílabas. Sendo que em casa ele lê quase um texto completo, mas tudo bem. As atividades de escrita e pintura também não foram bem desenvolvidas, exigindo suporte constante. A motricidade fina continua sendo uma área de grande desafio e vem trabalhando intensamente com atividades diferenciadas e adaptadas às suas necessidades. O acompanhamento frequente é indispensável para que o aluno consiga participar e concluir as tarefas propostas. Ciências. O aluno Gabriel demonstrou um bom desempenho e engajamento na habilidade. Ao realizar o relatório individual, Gabriel registrou as etapas de atividade de forma clara e organizada, mostrando que compreendeu a sequência do processo. Ele fez anotações importantes sobre a transformação do amido em um novo material. Gabriel é um aluno participativo e dedicado. Seu desempenho na habilidade de ciências foi excelente, mostrando que ele compreende os conceitos de forma prática e teórica. Educação física. O estudante Gabriel teve um bom desempenho nas aulas de educação física. Nas atividades práticas, Gabriel sempre participa de todas as atividades propostas, adora jogar futsal e voleibol. Conclui-se que o estudante Gabriel está em constante evolução nas atividades e a cada dia está se superando mais, assim atingindo plenamente a habilidade proposta no trimestre. Ensino religioso. Gabriel realizou as atividades propostas e demonstrou ter assimilado o conteúdo sobre a importância dos símbolos. Geografia. Não consegue concluir as atividades propostas em sala de aula, mas se dedica. História. Aluno faz atividades adaptadas e organiza no caderno, tem dificuldade de escrever, não sabe ler e faz atividades com recorte. Tem interação com os colegas. Dá para notar uma boa evolução. Língua estrangeira, língua inglesa. Realizou atividades adaptadas com êxito. Só isso, uma linha. Língua portuguesa. O aluno Gabriel, em alguns momentos, apresenta falta de interesse nas atividades e realiza as atividades de forma mais lenta. Participou de atividades de produção de texto, interpretação, exercícios sobre substantivos, desenvolveu-se de maneira adequada. Na atividade de grupo, mostra-se bastante participativo, seguindo atentamente a orientação da professora e contribuindo para a boa execução do trabalho em grupo. Matemática. O aluno apresenta dificuldade de engajamento na disciplina, sendo resistente para a realização das atividades propostas, onde ocorre de precisar mais aulas para a realização da atividade, não realizando um dia só, num dia proposto. Projeto de vida. O estudante desenvolveu uma mochila onde relatou vários valores adquiridos, tradições, grupos sociais, situações que aprendeu. Também participou de projetos, demonstrou interesse e entusiasmo, assim atingindo as habilidades trabalhadas no trimestre. Tá? Aqui é um resumo, tá? Do boletim que eu falei que é só um parecer sem notas. Que nem eu falei, eu achava que era necessário notas. Provas adaptadas, gente. Provas adaptadas com auxílio da apoiadora daria para fazer e dar notas, sim. Mas eles falam que quem tem laudo não tem nota, né? Então, fazer o quê? Tá, gente?
que eu vou dizer? Eu fiquei um pouco confusa, tá? Porque algumas matérias falam que ele tem um desempenho excelente, algumas outras matérias falam que ele tem uma dificuldade extrema, algumas matérias falam que ele tem muito entusiasmo, outras matérias falam que ele não tem nem que ele não tem interesse. Mas eu também sei que o autista ele tem hiperfoco, né? Então, de repente, os assuntos que despertam interesse nele, ele vai se entusiasmar. E os assuntos que não são do hiperfoco dele, ele vai se desligar, né? Vai ficar desatento, desanimado. Pode ser isso também. A professora que entregou o boletim pro pai do Gabriel comentou que muitas vezes ele fica desatento, né? Se um colega ou alguém conversa alto ou dá uma risada, ele olha para o lado, fica observando o colega, esquece de fazer atividade. Daí a professora, a apoiadora tem que falar: já fez atividade? Tá fazendo atividade? Daí fala: ah, tá. Daí ele começa a fazer, a continuar a atividade. Mas isso, gente, é muito normal, porque ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Quem tem déficit de atenção e hiperatividade e autismo, isso é uma característica bem comum, né? Ele faz terapia, ele toma remédio, então o que a gente pode fazer? Eu faço reforço escolar com ele de 20 minutos em casa, lendo texto e palavrinhas. Então, o que a gente pode fazer? A gente faz, né? Mas o autista, que nem ele é moderado, nível 2, ele tem déficit de atenção e hiperatividade, tem um TOD, transtorno opositor desafiador, e ainda suspeita de dislexia, né? Então, as coisas não são tão simples, tá? O que não é do hiperfoco, muitas vezes ele vai se desligar, ele não vai se concentrar. E muitas vezes, devido a déficit de atenção e hiperatividade, qualquer barulho, isso tem do autismo e do déficit de atenção e hiperatividade, ele vai se distrair, ele vai perder o foco, né? Tanto que quando eu faço reforço escolar em casa, com ele, todo dia, 20 minutos, só não faço maior, porque, como eu falei para vocês, daí ele não vai se concentrar e não adianta. O importante é a qualidade, não a quantidade do tempo, né? Pro autista e pro TDAH. Eu deixo a casa em silêncio, né? Desligo a TV, falo para ninguém ficar conversando e tal. Deixo o silêncio, o maior silêncio que eu posso. Para ele, né, não se distrair com barulhos, vozes, né? Daí ele tenta ler o texto, que eu mesmo crio. O que ele não consegue ler, eu leio para ele. Daí eu pego 10 palavrinhas, que ele só sabe ler em bastão. Daí ele lê em bastão, se ele não consegue ler. O que ele não consegue ler, a maioria ele consegue ler. O pouco que ele não consegue ler, eu leio para ele. Depois nós juntos escrevemos emendado, porque tem atraso por essa motora. Mas só para que eu falei, não escrever bastão já é o suficiente, nem precisa aprender a escrever emendado na situação dele, na condição dele. Mas é importante ele saber ler emendado, porque vai ter muitos lugares que não vai estar em bastão o texto, as coisas, por causa dele. Então, ler emendado é importante, né? Então, a gente escreve lê bastão, e depois nós, segurando a mãozinha dele, a gente escreve a mesma palavra emendado. Para ele aos poucos aprender a ler emendado também. Tá, gente? É isso. É que nem eu falei ontem, os professores deles são muito queridos, muito esforçados, muito dedicados, mas infelizmente o sistema não preparou, né, nenhum professor da escola regular, né, para trabalhar com as deficiências, entendeu? Então por isso que muitas vezes muitos comportamentos do Gabriel acho que eles não entendem ou não sabem lidar. Né? Não estou criticando os professores, tá, gente? Os professores eles são muito legais, muito queridos. Mas o sistema não prepara eles. E isso acaba, né, dificultando mais ainda a aprendizagem, tá bom? Beijo no coração, curte agora, comenta e compartilhe.